Eu quero dar para você um exemplo do trigo maduro, que é aquela irmãzinha que muitas das vezes nós entramos na igreja e ninguém nem vai lá apertar a mão dela e dar um abraço a ela. Mas ela é a coluna daquela igreja. Ela está sempre ali antes de começar o culto, com seus joelhos dobrados em oração, trazendo uma intercessão a Deus por aqueles que estão necessitados. Esse é um exemplo do trigo maduro. O segundo exemplo de trigo maduro é aquele que crê na promessa e aguarda a sua promessa, mesmo que esteja no deserto, mas passa pelo deserto aguardando a sua promessa. Nós vemos Abraão, um exemplo de trigo maduro. Passou a sua vida sendo obediente, tendo fé naquele que prometeu, sabendo que quem promete é que é responsável em cumprir até alcançar a sua promessa. O exemplo de trigo maduro é aquele que muitas das vezes o seu irmão erra com você e você vai até o seu irmão e pede perdão. No nosso coração de homem carnal, nós na mesma hora pensamos: Senhor, não pedi não foi eu que errei com ele. Mas quando nós pedimos perdão, nós estamos liberando para nós mesmos uma vida de intimidade com Deus. Estamos tirando todo o lixo do nosso coração para ter um coração limpo e pronto para receber Deus e ter intimidade com Deus, porque Ele não habita em coração impuro, Ele não habita em coração sujo. Então, quando nós pedimos perdão ao nosso irmão, mesmo nós achando que estamos certos, nós estamos trazendo benefício para nós mesmos. Um exemplo de trigo maduro é José. É um exemplo de trigo maduro. José teve um sonho, teve suas promessas de Deus, foi vendido como escravo, humilhado pelos seus irmãos, sofreu, mas nunca abandonou o seu sonho. Sempre tudo que ele fazia com excelência, para que seu sonho pudesse ser alcançado. Esse é exemplo de trigo maduro. Em João 6,60, nós vamos ver um exemplo de trigo maduro, com o próprio Pedro. João 6,60 a 69, um exemplo de trigo maduro. O próprio Pedro. A palavra diz que muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne. Para nada servem as palavras que eu vos disse, são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão pelo Pai, não lhes for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, trigo maduro. Na mesma hora, respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Esse é um exemplo de trigo maduro. Para onde nós iremos se só Deus tem palavra de vida eterna? Só Ele é capaz de nos conduzir e nos levar ao céu. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo, o Filho de Deus. Pedro reconheceu, já como trigo maduro, que só Jesus Cristo és o Cristo, o Filho de Deus. Em João 21, 18 e 19,
Nós vemos outro exemplo com o próprio Pedro de trigo maduro. João 21, versículo 18 e 19. Fala que em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Isso é a palavra de Jesus falando a Pedro. E Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhes disse, segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e deixe que será? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então nós vemos aqui que Pedro, ele tomou consciência de que ele deveria seguir a Jesus e que ele seria envergonhado, maltratado até a morte, para que pudesse provar para Deus que ele era o trigo puro. Pedro, ele, desse momento por diante, começa a ser perseguido por Nero, tentando Nero buscar uma condição, uma situação a qual pudesse prender Pedro e levá-lo à morte. E Pedro, ele é preso, é colocado no cárcere, e ali o Pedro, as pessoas que já eram discípulos de Pedro e seguiam Pedro, começaram, Pedro, foge Pedro, foge, tu vai morrer, arruma um jeito de fuga. E Pedro, em certo momento, se deixou até influenciar pelas pessoas que o seguiam. E Pedro saiu na porta do cárcere para fugir. Mas quando ele estava saindo, diz a história que ele teve uma visão e viu Jesus. E Jesus ia passando e ele perguntou, mestre, para onde tu vais? Ele respondeu, vou novamente ser crucificado. Então nós vemos que quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro, na mesma hora, os olhos de Jesus penetrou os olhos de Pedro. E Pedro foi tocado no seu coração. E voltou para a prisão para ser morto por Nero, para não negar Jesus novamente. Jesus está querendo dizer para ele, Pedro, se tu fugir, tu estarás me negando de novo. E tu me negando novamente, Pedro. Tu está me matando de novo. Está me crucificando de novo. E Pedro, como trigo maduro, ele voltou, se entregou a Nero, e Nero arrumou a situação para matar Pedro, e Pedro iria ser morto por uma morte de cruz, e foi, mas só que na hora da sua morte, Pedro falou, eu quero lhe pedir que eu não seja crucificado como meu mestre, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Crucifica-me de ponta a cabeça, de cabeça para baixo, como prova de que eu não sou digno do amor dele por mim, mas mesmo assim, a sua graça me alcançou. Meu irmão, quero dizer para você, nesta manhã, tu és trigo novo, ainda que seja, mas tu não és joio. Deus, ele quer que você se torne um trigo maduro e leve ele no seu coração, não rejeite em momento nenhum da sua vida, porque a sua vitória está por vir. Se você se encontra no deserto neste momento, lembra lá do começo que eu falei um pedaço do testemunho no meu deserto?
É no deserto que nós aprendemos. E é no deserto que nós alcançamos a nossa vitória. Deus me trouxe para São Luís do Maranhão e me restituiu tudo que Satanás me levou em dobro. Deus me deu. Assim como fez com Jó. Me restituiu tudo que Satanás me levou. E a maior restituição que eu vejo e que eu me alegro, que alegra o meu coração, hoje como o trigo que está sendo preparado para o dia da colheita. Porque no dia da colheita ele vai separar o joio em fachos e vai queimar ao fogo. Representa aqueles que não deram ouvido à palavra do Senhor, vão ser queimados no fogo do inferno. Não que nós alegramos no nosso coração, mas é porque ele era joio. A palavra diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Então, se você se encontra nessa condição hoje de joio, enquanto a vida é esperança. Deus, ele quer tornar de você um trigo novo, ainda que seja, mas ele vai te preparar para você, no dia da colheita, quando estiver maduro, ser levado ao seu celeiro, ao seu regaço, e morar com ele a vida eterna nos céus. E Deus me trouxe para cá, e hoje a maior restituição que Deus me deu não é financeiro, não é coisas materiais, mas é essa oportunidade de eu poder falar contigo. A dupla honra que Deus me deu é me usar hoje como profeta, como boca de profeta, para profetizar sobre a sua vida a restituição e dizer que para você, que você não é mais trigo, não é mais joio. A partir de hoje, você é trigo nas mãos do Senhor. E Ele quer preparar você e cuidar de você como trigo. João 21, do versículo 1 ao 19, para nós encerrarmos, fala a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Isso Jesus já depois de ressuscitado. A segunda vez que Jesus falou por 3 vezes a Pedro, fazendo que ele se lembrasse do compromisso que ele assumiu diante de Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão a quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que vós apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhes: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, nós vemos aqui que, mesmo tu estando no deserto, meu irmão, Jesus já está na praia te esperando, com peixes sobre as brasas, para suprir, para saciar a sua fome e a sua necessidade. Seja trigo. Diga para você mesmo hoje: a partir de hoje eu não quero ser mais joio. Eu quero ser trigo, eu quero ter semente para semear na boa terra, na terra fértil. Jesus ele te chama. Jesus te chama como trigo. Tu és trigo e não joio. Receba essa palavra no seu coração, ainda que você esteja passando pelo deserto. Confia nele.
porque se foi Ele quem te prometeu, Ele é que é responsável para cumprir. Faça somente a sua parte. Obedeça, obedeça, porque em lugar da vergonha haverá dupla honra para a sua vida. Essa é a minha mensagem nesta manhã, e que tu possas receber essa mensagem e retornar aos caminhos do Senhor e reconhecer ao Senhor Jesus Cristo e confessar com seus lábios que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Deus, nós honramos o Teu nome e glorificamos a Ti, porque só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Quero dizer para Ti, Senhor Deus, que eu sou totalmente dependente de Ti, eu preciso de Ti, Pai. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, ser um trigo, Senhor Deus, pronto, Senhor Deus, no dia da colheita, para ser levado, Senhor Deus, aos Teus celeiros, ao Teu regaço, Senhor Deus, e ali, Senhor Deus, ter a vida eterna, viver ao Teu lado, Pai, viver as Tuas promessas feitas a mim, Pai, em nome de Jesus, e que esse meu irmão que ouviu esta mensagem, Senhor Deus, nesta manhã, possa, Senhor Deus, receber essa palavra, Pai, e ser trigo, Senhor Deus, e caminhar, Senhor Deus, enquanto nesta terra viver, Senhor Deus, buscando, vivendo as Tuas promessas, ó Pai, para ser, Senhor Deus, naquele grande dia em que Tu não serás mais nosso advogado, mas o nosso juiz possa nos julgar e não nos encontrar em falta. Que nós, Senhor Deus, não vemos, ó Pai, ser encontrados na balança, Senhor Deus, de Deus, em falta contigo, e possamos alcançar, Senhor Deus, a vida eterna como trigo pronto para Te receber, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus.